E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Acabou de acontecer algo que está mexendo com os bastidores do futebol brasileiro e com os torcedores vascaínos. O Vasco da Gama, tradicional clube carioca que sempre busca reforços de impacto para se manter competitivo nas competições nacionais, anunciou a contratação do lateral esquerdo Reinaldo Manuel da Silva, destaque absoluto do Mirassol nos últimos anos. A notícia já circula nos corredores do futebol e nas redes sociais, e não é exagero dizer que promete agitar o mercado da bola, sobretudo entre os clubes que estavam de olho em nomes de experiência e qualidade na posição. Reinaldo, que construiu sua carreira com base em consistência, técnica e visão de jogo, retorna à elite do futebol carioca com a responsabilidade de reforçar um setor que historicamente sempre gerou discussões acaloradas entre torcedores e comentaristas. Além disso, o Vasco aposta na experiência de Reinaldo, que foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro em 2 temporadas consecutivas, 2018 e 2019, fato que comprova sua capacidade de jogar em alto nível. No Mirassol, o atleta não só se destacou por suas atuações defensivas, mas também pelo apoio ofensivo, se tornando referência para jovens promessas e ídolos da torcida local, consolidando uma reputação de profissional dedicado e de caráter exemplar dentro e fora de campo. A chegada de Reinaldo ao Vasco não é apenas uma simples contratação, é um movimento estratégico que evidencia a ambição do clube em reforçar posições-chave, principalmente em uma temporada que promete ser de grandes desafios. Nos bastidores, já se comenta que a diretoria cruzmaltina negociou intensamente com representantes do jogador, oferecendo condições que alinham não apenas o aspecto financeiro, mas também oportunidades de projeção nacional e internacional. A torcida, por sua vez, reagiu imediatamente nas redes sociais, mesclando entusiasmo, curiosidade e até certo nervosismo, pois expectativas altas acompanham jogadores que já receberam prêmios individuais relevantes. Reinaldo, por outro lado, chega motivado, consciente de que vestirá uma camisa de peso, reconhecendo que o Vasco tem uma história rica, mas também complexa, marcada por altos e baixos que exigem não apenas talento, mas também resiliência emocional. É importante destacar que o Mirassol, clube onde se destacou nos últimos anos, perdeu um jogador que era peça-chave, mas também compreendeu a importância do crescimento profissional de Reinaldo, demonstrando maturidade no trato com atletas em ascensão. Nos bastidores do futebol paulista, comenta-se que o Mirassol já se prepara para ajustes estratégicos, enquanto o Vasco respira aliviado ao confirmar que trouxe um lateral de experiência e qualidade técnica inegável, que pode ser o diferencial em jogos decisivos da temporada, sobretudo em duelos acirrados dentro do Brasileirão. Rumores sobre a chegada de Reinaldo ao Vasco já vinham circulando há semanas, mas ninguém imaginava que a concretização fosse tão rápida e direta. As redes sociais viraram um verdadeiro termômetro das expectativas, com torcedores vascaínos comentando cada detalhe, desde possíveis números de contrato até o impacto imediato que o lateral poderá ter na formação titular. Alguns especialistas em mercado da bola já apontavam que Reinaldo era um nome desejado por outros clubes, mas o Vasco conseguiu, de maneira surpreendente, acelerar as negociações e garantir o acerto. A experiência do jogador no Campeonato Brasileiro, somada à sua capacidade de apoiar o ataque e de fechar espaços defensivos, transformam em uma peça de grande valor, não só tecnicamente, mas também psicologicamente, pois transmite confiança ao grupo. É interessante notar que, desde 2018, quando foi eleito o melhor lateral esquerdo, Reinaldo vem colecionando elogios de comentaristas, técnicos e ex-jogadores, consolidando uma reputação que o coloca entre os principais nomes da posição no país. A torcida, que viveu momentos de ansiedade e expectativa, agora se vê diante da possibilidade concreta de ver um jogador de alto nível vestir a camisa do Vasco, e nos bastidores, comenta-se que o clube pretende usar toda a experiência de Reinaldo para formar uma defesa sólida, capaz de enfrentar os desafios de uma temporada que se mostra intensa, cheia de confrontos diretos e jogos decisivos que podem definir o futuro do time em campeonatos nacionais e estaduais. Nos corredores do Vasco, a chegada de Reinaldo é tratada com entusiasmo contido, mas a consciência de que expectativas altas trazem pressão e responsabilidade. O lateral,
acostumado a desempenhar funções tanto defensivas quanto ofensivas, precisará adaptar-se rapidamente ao estilo de jogo da equipe, às orientações do treinador e à química com companheiros de defesa e meio-campo. Nos bastidores, comenta-se que reuniões internas já discutem estratégias para integrar Reinaldo de forma orgânica ao grupo, minimizando impactos e aproveitando ao máximo seu conhecimento tático, leitura de jogo e experiência em partidas de alto nível. A torcida, por sua vez, não esconde a ansiedade para ver o jogador em ação, debatendo possíveis combinações de jogo, sua participação em jogadas ofensivas e a expectativa de melhorar o desempenho do time nas bolas paradas. Entre especialistas, surgem análises detalhadas sobre como o Reinaldo pode equilibrar a defesa e o ataque, mas todos concordam que sua chegada aumenta a competitividade interna, o que pode elevar o nível do elenco como um todo. Não há dúvidas de que a contratação de Reinaldo é um movimento que gera repercussão imediata e promete mexer com o ambiente do clube, movimentar redes sociais e atrair a atenção da imprensa esportiva, que passa a acompanhar cada passo do lateral e suas primeiras atuações com a camisa cruz-maltina, transformando o jogador em assunto do momento. Enquanto a repercussão da contratação se espalha, os bastidores do futebol carioca fervem com comentários sobre possíveis desdobramentos. Reinaldo, com sua trajetória marcada por consistência e premiações, chega em um momento crucial, quando o Vasco busca não apenas se manter competitivo, mas também reencontrar uma identidade de jogo sólida, capaz de gerar resultados consistentes. Nos bastidores, especula-se sobre a influência do lateral dentro do vestiário, já que jogadores experientes costumam ter papel importante na liderança, na orientação de jovens e na manutenção do clima do grupo. A imprensa especializada observa atentamente cada movimento, desde treinamentos até eventuais declarações, tentando prever como será a integração de Reinaldo ao time e o impacto imediato em partidas decisivas. Para os torcedores, essa contratação representa uma mistura de esperança e expectativa, uma promessa de que o setor defensivo será reforçado, e que a equipe terá mais segurança na transição entre defesa e ataque. Nos bastidores, comenta-se também sobre possíveis ajustes táticos, com o técnico estudando como melhor aproveitar as qualidades do lateral, mantendo sua influência ofensiva sem comprometer a solidez defensiva. A chegada de Reinaldo transforma o ambiente do Vasco, gerando burburinho, comentários, análises e debates sobre o futuro do clube e a possibilidade de disputar títulos com um elenco mais competitivo, experiente e bem estruturado. A concretização da negociação entre Vasco e Reinaldo também evidencia a capacidade do clube em agir rapidamente com estratégia, aproveitando oportunidades de mercado antes que outros concorrentes apareçam. Nos bastidores, comenta-se que houve uma combinação de fatores que permitiu que o acerto se desse de forma ágil: interesse do jogador, boa relação entre representantes, alinhamento financeiro e a vontade do atleta de vestir a camisa cruz-maltina, todos elementos que resultaram em um movimento surpreendente para quem acompanhava apenas rumores. O Mirassol, apesar de perder uma peça-chave, entende que o momento de Reinaldo requer evolução e novos desafios, e o acordo foi celebrado de forma profissional, sem atritos, fortalecendo a imagem do clube como formador e respeitador das carreiras de seus atletas. A torcida, por sua vez, já começa a imaginar combinações de jogadas, velocidade pela lateral esquerda e participação em bolas aéreas, projetando que pode ser um impacto imediato no Campeonato Brasileiro e em competições regionais. Nos bastidores, comenta-se também sobre a pressão que Reinaldo terá para corresponder, afinal, expectativas elevadas e histórico de premiações individuais acompanham sua trajetória, tornando cada jogo um espetáculo de análise para torcedores, comentaristas e especialistas. A contratação, portanto, é muito mais do que um simples movimento de mercado, é um sinal claro de ambição do Vasco e do impacto que um jogador de qualidade comprovada pode gerar dentro e fora de campo, consolidando um rumor que agora se transforma em fato, agitando fãs, imprensa e rivais do clube. A chegada de Reinaldo ao Vasco também gera especulações sobre o futuro imediato do time, com torcedores e comentaristas debatendo sobre quem será o titular absoluto na lateral esquerda e como isso pode impactar a dinâmica defensiva da equipe. Nos bastidores, comenta-se que o treinador pretende testar diferentes formações táticas, aproveitando a capacidade do lateral de atuar tanto na contenção quanto no apoio ao ataque, o que aumenta a versatilidade do setor.
Além disso, especialistas já levantam hipóteses sobre combinações de jogadas envolvendo meio-campistas e atacantes, considerando a velocidade e a precisão dos cruzamentos de Reinaldo, que historicamente contribui decisivamente para gols e assistências. A torcida, por sua vez, está em polvorosa, criando memes, vídeos de expectativa e discussões acaloradas sobre o impacto do novo reforço na tabela do Campeonato Brasileiro, especialmente em partidas contra rivais diretos. Nos bastidores, comenta-se que a integração do jogador será acompanhada de perto, com treinamentos específicos e reuniões estratégicas, garantindo que ele entenda a filosofia de jogo do Vasco e estabeleça química rápida com o restante do elenco. A imprensa esportiva já coloca o lateral como um dos nomes mais comentados da semana, antecipando análises de rendimento, possíveis dificuldades de adaptação e o impacto psicológico de vestir uma camisa histórica e carregada de tradição, tornando o Reinaldo um assunto que vai além do campo, movimentando redes sociais, rádios e debates esportivos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto Reinaldo se prepara para estrear pelo Vasco, nos bastidores do clube surgem comentários sobre a expectativa do técnico e da comissão técnica em relação ao seu desempenho. A experiência do lateral, acumulada em anos de Brasileirão, é vista como diferencial, principalmente em jogos de pressão, quando a defesa precisa de segurança e liderança. Rumores indicam que o treinador pretende explorar ao máximo a capacidade de Reinaldo de transitar entre defesa e ataque, utilizando em jogadas de linha de fundo, apoio à segunda linha de meio-campo e marcação intensa sobre pontas adversários. A torcida vascaína, ansiosa, acompanha cada informação sobre treinos, possíveis posicionamentos e combinações táticas, gerando burburinho constante nas redes sociais. Nos bastidores, comenta-se que o grupo de jogadores recebeu orientações para apoiar a adaptação do novo reforço, criando um ambiente de incentivo e integração, fator que aumenta a expectativa de sucesso imediato. Especialistas analisam a possibilidade de Reinaldo contribuir não apenas com jogadas ofensivas, mas também com disciplina tática, cobertura defensiva e liderança silenciosa, atributos que costumam ser decisivos em confrontos equilibrados. Com isso, cada partida se transforma em oportunidade de observação detalhada, e o novo lateral vascaíno já entra para o debate sobre quais peças podem consolidar um Vasco mais competitivo, consistente e capaz de disputar títulos, transformando rumores em narrativas palpáveis e engajamento constante de torcedores e imprensa. A chegada de Reinaldo também reacende especulações sobre possíveis saídas e ajustes no elenco do Vasco. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria avalia como a contratação pode impactar outros jogadores, seja pela competição interna por posição, seja pela necessidade de reorganizar setores estratégicos do time. A expectativa é que o novo lateral traga mais confiança à defesa, reduzindo vulnerabilidades e permitindo que meio-campistas avancem com segurança, aumentando a fluidez ofensiva. Rumores indicam que Reinaldo terá papel central em jogos de destaque, especialmente contra adversários de maior porte, onde sua experiência e capacidade de leitura de jogo podem decidir resultados. A torcida, sempre atenta, debate sobre combinações possíveis, formação ideal e impacto do reforço na tabela do campeonato, criando um clima de antecipação que movimenta mídias sociais, blogs esportivos e transmissões ao vivo. Nos bastidores, comenta-se também sobre a postura do lateral em vestiário, treinamentos e adaptação à filosofia do clube, fatores que podem determinar seu sucesso e aceitação pelo grupo. Especialistas apontam que a contratação de Reinaldo não é apenas estratégica tecnicamente, mas também psicologicamente, pois a presença de um jogador experiente pode influenciar positivamente jovens talentos, ajudando a criar um ambiente competitivo, motivado e preparado para enfrentar os desafios que a temporada promete, tornando cada rumor e narrativa concreta sobre o futuro do Vasco e seu desempenho nos campeonatos nacionais. Nos bastidores do futebol, a repercussão da contratação de Reinaldo se mistura com análises sobre o mercado e a capacidade do Vasco em se movimentar rapidamente. Com negociações muitas vezes lentas e complexas, a agilidade do clube em fechar com um lateral de alto nível demonstra planejamento estratégico e habilidade em identificar oportunidades antes da concorrência.
Rumores indicam que outros clubes demonstraram interesse, mas não conseguiram se alinhar financeiramente ou oferecer projetos convincentes, permitindo que o Vasco garantisse o jogador com rapidez. A torcida reage intensamente a cada detalhe revelado, desde a apresentação oficial até possíveis fotos de treinos, comentando sobre estilo de jogo, histórico no Campeonato Brasileiro e o impacto imediato que pode trazer para a defesa. Nos bastidores, comenta-se sobre reuniões estratégicas envolvendo comissão técnica, diretoria e até preparadores físicos, visando adaptar Reinaldo às demandas do calendário intenso, considerando viagens, jogos decisivos e preparação para confrontos diretos. Especialistas analisam como a contratação pode influenciar o desempenho coletivo, equilibrar o setor defensivo e permitir maior liberdade tática para os atacantes, tornando o lateral um ponto central de discussão. Com isso, o nome de Reinaldo passa a ser constante nas conversas esportivas, transformando rumores em expectativa palpável, que movimenta a torcida, imprensa e especialistas em debates sobre como o Vasco pretende reconstruir-se para buscar resultados expressivos nesta temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.